Então, hoje a gente vai continuar a aula que a gente começou na aula passada e a gente não conseguiu terminar. E aí, a depender do tanto que a gente conseguir avançar, a gente começa uma nova aula. Então, pessoal, deu 8h20, a gente pode começar, tá? Continuando a aula passada, que a gente vai falar sobre transporte de resíduos perigosos, né? Eu deixei aquela atividade, eu não sei porque eu coloquei dia 8, mas a gente pode depois refazer aquela, tirar dúvidas se vocês quiserem, quem tiver feito a atividade, tá bom? Então, tá todo mundo aí? Todo mundo me ouvindo? Posso começar? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre coleta e transporte dos resíduos, dando ênfase nos resíduos domiciliares, né? Sobre a coleta regular. Mas quando a gente fala sobre transporte de resíduos perigosos, existem mais normas, existem mais regras, né? Então, você precisa seguir todas as recomendações da norma NBR 7500, que a gente já falou dela, que ela trata sobre sinalização para produtos e resíduos perigosos, tá bom? Então, ela não é somente exclusiva para resíduos, ela é de produtos perigosos no geral. Então, se vocês, por exemplo, observarem um caminhão que faz transporte de gasolina, né, óleo diesel, qualquer outro produto que seja perigoso, ele vai utilizar essa mesma sinalização, certo? A gente já falou dela, que essa sinalização também é utilizada no armazenamento dos resíduos perigosos, tá? Então, vale tanto para resíduos de serviço de saúde, que tem que seguir esses símbolos, e mais rigorosamente ainda para os resíduos perigosos durante seu armazenamento, tem que ter todos esses símbolos também. Então, como que funciona, né? Você tem dois tipos de placas, não sei se vocês já observaram. Você tem essa que é, né, um losango aqui, que ela é o rótulo de risco, e você tem essa outra placa laranja, sempre junta, que é o número de identificação da ONU. Então, ela tem dois números. O algarismo de cima representa o número de risco. O primeiro número. Aqui, o primeiro número é o número de risco principal, o risco principal do produto. O segundo número é o segundo algarismo, que também representa um risco, né, secundário. E o número de baixo, né, é o número da ONU. O que é esse número da ONU? Esse número da ONU, ele é um número que também representa riscos, né? Então, ele é padronizado e você consegue ver por esse número todas as características desse produto. Então, você, utilizando esse número, consegue identificar qual que é o produto e várias outras características. Então, vamos lá, né? Então, essa que tem o número de segurança chama painel de segurança e a outra, que é um losango, chama rótulo de risco. O painel de segurança tem o número de risco na parte superior e o número da ONU na parte inferior. O rótulo de risco geralmente tem um símbolo, um pictograma aqui, um desenho, e embaixo também tem o número de risco, tanto a classe quanto a subclasse. Tá? Essa placa painel de segurança sempre é alaranjada, sempre vai ser a mesma cor, com a mesma característica de números. O rótulo de risco pode variar de acordo com o tipo do risco do produto. Quanto ao transporte ainda, além de seguir essa norma de símbolos da NBR 7500, os transportes, os veículos, eles têm que seguir todas as normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT. Inclusive, tem essa resolução da NTT 5.232, que segue todas as instruções para transporte de resíduos perigosos. A gente já falou sobre as classes de risco, né? Mas eu vou dar uma volta aqui e falar novamente. Quando se tem o número 1 como número de risco, ele indica que o produto é explosivo. O número 2 é um gás, geralmente um gás inflamável. O número 3 são líquidos inflamáveis. O 4, sólidos inflamáveis. O 5 são substâncias oxidantes, ou peróxidos de hidrogênio orgânicos, que também são oxidantes. O número 6 são tóxicos e infectantes, inclusive essa 6 é o número dos resíduos hospitalares.
Classe 4 é material radioativo. 8 são corrosivos e 9 são diversos, né? Pode ter mais de uma dessas características ou outras. Então, esse é o número principal. Se, por exemplo, você tem um resíduo que está, tipo assim, 56 como número, significa que ele é oxidante e que ele é tóxico, tá? Ou se ele é 567, significa que ele é oxidante, tóxico e radioativo. Então, você tem a classe primária e as classes secundárias. Então, você pode ter mais de um número maior. O número de risco, ele permite determinar imediatamente o risco principal, o primeiro algarismo, e os riscos subsidiários do produto, igual eu falei, né? Então, aqui no caso do exemplo, tem 263. Então, ele é um gás, ele é tóxico, ele é inflamável. Sendo que 2 é o risco principal dele, né? A repetição do número, um número idêntico, né, significa que aumento da intensidade. Então, se tem tipo 33, significa que esse líquido é altamente inflamável. Quando você tem o risco o segundo risco aqui, o secundário, como zero, né, significa que ele só tem o risco principal e o segundo é ausente, tá? Então, o zero significa risco ausente. E o número da ONU é composto sempre por 4 algarismos. Ele é fixado na parte inferior do painel de risco inferior. E ele apresenta, né, algumas características como o combustível do automotor, incluindo álcool e gasolina, tá? Isso aqui no caso de veículos que transportam gasolina. Então, esse número vai dizer se é uma gasolina, se é um diesel, se é álcool e etc. No caso dos resíduos, ele vai indicar o risco do resíduo. Aqui os algarismos do número da ONU, tá? Então, o número da ONU sempre esse número com 4 algarismos aqui embaixo, e cada um desses números representa uma coisa, que não é muito diferente, né? O 2 é um gás que, devido à alta pressão, pode acontecer reação química, o 3 é líquido inflamável, o 4 é sólido inflamável, o 5 é efeito oxidante, bem parecido, tá? Só que o que acontece? O número da ONU, você também tem uma tabela que você consegue acessar, e por base dessa tabela, com essa tabela você joga esse número e você consegue saber qual que é o resíduo, tá? Então, é além de número de risco, você consegue identificar qual que é o produto. Não só seus riscos, mas qual é o produto, ou resíduo no nosso caso. E aí a gente tem o rótulo, que é essa plaquinha em losango que tem o pictograma, o desenho. Ela pode ou não ter ela geralmente tem um desenho, ela pode ter um texto ou não, e aí ela tem um número da classe principal e da subclasse de risco, certo? Então aqui tem algumas plaquinhas, geralmente quase todas aqui do mesmo risco, mas a gente já viu na aula passada. No slide anterior, a gente vai ter todas as placas no desenho do slide. E aí, então, a gente entendeu mais ou menos a ideia dos rótulos de risco e do painel de risco. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela tem que ser fixada no veículo. Ela tem que ser fixada, né, na frente do resíduo, do lado esquerdo, onde fica o motorista, e na traseira também aqui do lado esquerdo, onde fica o motorista. O painel geralmente vem aqui embaixo, próximo à placa, e o rótulo, esqueci o nome, ele vem aqui na parte onde está guardado, armazenado o resíduo. E ainda precisa ter, então, frente e traseira, e precisa ter aqui também na lateral, certo? Então, comecem a observar esses veículos que carregam produtos perigosos, onde é que eles alocam as placas. Quando você está carregando, existem veículos que conseguem ter 3 compartimentos, onde ele pode carregar 3 resíduos. Mesmo que os resíduos sejam iguais, você precisa colocar na lateral as placas repetidas, tá? Em cada compartimento, você tem que colocar novamente as placas. Se o produto que você está carregando nos diferentes compartimentos forem diferentes, você também tem que indicar todas as placas.
E aí, na traseira, tem que vir todas que estão na lateral. Então, se é mais de um produto perigoso ou resíduo perigoso, todas as placas que estão aqui na lateral têm que estarem aqui também na traseira. Tá? Na frente só vai o painel, mas na traseira vem todos os rótulos, o painel, na lateral o painel e rótulo. Tá? Aqui só para indicar alguns desenhos, né? Ainda tem uma plaquinha extra aqui, ó. Essa placa indica que esse produto está sendo transportado com uma alta temperatura, tá? Mas conseguiram entender sobre essas placas, esses rótulos? Deu para entender? Sim. Deu? Todo mundo tranquilo? Então, por que estou mostrando isso? Por quê? Porque quando a gente fala de resíduos perigosos, você não pode transportar sem seguir todas essas recomendações. Então, existem muitos riscos desses veículos na rodovia, caso aconteça um acidente, né? Você pode estar contaminando o ambiente, o solo, a água, e você também pode estar colocando a vida das pessoas, de modo geral, além do motorista, em risco. Por isso que é importante que quem está dirigindo próximo a esse caminhão saiba que tem risco envolvido, né? E tente a ficar mais distante possível. A estação de transbordo, né, ou de transferência, essa estação é para quando a cidade tem um trânsito muito complicado, né, muito caótico, ou que o aterro é muito distante. E aí, como fica inviável os caminhões ficarem indo e voltando no aterro, aí você tem essa estação dentro da cidade, que é um local onde você vai armazenar, né? Você vai coletar, né, nos bairros, colocar lá para não ter que ficar perdendo muito tempo de ficar indo e voltando no aterro, né? E daí, em outro momento, o resíduo é encaminhado da estação de transferência para o aterro. Então, ele é só para grandes centros, para quando o trânsito está complicado, você não ter que dar, às vezes, uma viagem muito grande até o aterro, porque o tempo da viagem até o aterro durante o dia de coleta ele vai atrapalhar, né? Ele vai reduzir o tempo de coleta, ou seja, você está tendo um gasto maior de tempo e de combustível, enquanto você poderia estar gastando esse tempo para fazer coleta em outros bairros, por exemplo. Então, é só uma otimização da coleta, tá? As justificativas, então, para você ter que implantar ou não uma estação de transferência é em função do tamanho da cidade, atraso no roteiro de coleta, caso depender do trânsito da cidade, quando você está tendo um aumento muito grande com o custo de transportes, né? Dessas longas viagens que você faz, quando você tem que desabastecer, né? Esvaziar o caminhão para continuar a coleta, e também porque você está tendo redução da produtividade, e aí então é mais interessante você ter essa estação alternativa. Você tem que fazer um estudo de viabilidade financeira, econômica, né, e o estudo de custo-benefício de implantar ou não a estação. Mas aqui a gente tem que, quando a cidade tem um tráfego muito lento, que o tráfego está lá na faixa de 20 km por hora, não passa muito disso, é interessante que você tenha, ou quando o aterro sanitário tem uma distância superior a 25 quilômetros da cidade, do centro urbano, certo? Então, as principais características. Qual que é os critérios para você implantar? Pensa que isso vai ser alocado dentro da cidade, mas ele vai receber os resíduos, ou seja, seria como um aterro dentro da cidade. Então você tem que ter muitas características, muitos cuidados para que isso não atrapalhe tanto o trânsito da cidade quanto a questão da vizinhança, questão de odor e etc. Por isso, ainda assim, ele tem que obedecer o zoneamento, ou seja, tem que ser alocado em setores adequados. Por exemplo, não é colocar isso no setor residencial. E nem no comercial, porque o trânsito geralmente é problemático. Então tem que ficar uma zona um pouco, pode ser na zona industrial, uma zona um pouquinho mais afastada. Tem que ter boa condição de acesso, porque se for muito difícil chegar nessa estação, também vai inviabilizar a sua coleta. Tem que fazer um estudo da opinião pública da vizinhança para ver se é aceito a implantação dessa área. Ele precisa passar por licenciamento ambiental e etc. É interessante que ele fique em vias de trânsito rápido, aquelas vias em que você não tem nenhum pare, nenhum sinaleiro, não tem pedestre, não tem faixa, não tem nada, é uma via rápida.
aí fica adequado. Geralmente, cidades maiores é que se tem essa estação. Você pode ter ela de diferentes capacidades, né? Por exemplo, uma estação por exemplo, aqui de 1 a 2 hectares, ela atende aí, ó, 100 toneladas por 8 horas de jornada. Então, até, em 8 horas de jornada, ela consegue armazenar pelo menos 100 toneladas. E assim por diante. Quanto maior a área requerida, mais ele vai conseguir armazenar. Não é interessante que esse resíduo fique muito tempo nessa estação, porque a gente está falando de resíduo, ele vai começar a degradar, vai começar a ter problemas. Então, é só um tempo suficiente para você desafogar os veículos que estão na coleta e depois ter outros veículos que peguem da estação e levem para o aterro, que fique por conta só de fazer essa viagem de estação-aterro. Essa estação, ela pode ser uma estação sem fosso ou com fosso de acumulação, ou seja, uma zona aqui, ó, subterrânea, né, abaixo do nível do solo aqui. Vou mostrar umas fotos. Por exemplo, olha essa. Essa é uma estação, né, bem simplesinha, nada mais é do que um container aí, onde você tem uma parte elevada para a entrada do caminhão, ele despeja aqui, né, e consegue já desafogar um pouquinho, a depender do número de caminhões que se tenha na cidade trabalhando, tá? Então, essa aqui é uma estação bem simplesinha e ela é chamada de estação de transbordo direto. Ou seja, vocês podem ver que na verdade, aqui, né, você tem os caminhões que vão para o aterro, o caminhão da coleta joga direto no caminhão, o caminhão que vai para o aterro. Então, isso aqui é transbordo direto, quando o despejo é o próprio caminhão que encaminha para o aterro. Ou pode ser ainda sem ser um caminhão, só um container que em outro momento outro caminhão fará a viagem. E pode ser com armazenamento, que geralmente tem um fosso, né, em que ela tem uma capacidade bem maior e que ela consegue atender vários caminhões chegando ao mesmo tempo, né? Então, vários caminhões chegando e colocando nessa estação. Então, como vocês podem ver aqui na imagem. Alguns requisitos, tá? Esse exemplo que eu vou mostrar é de Bom Retiro, São Paulo. Essa estação tem 3.000 metros quadrados e ela tem capacidade de 6.000 toneladas de resíduo. O que ela precisa ter? Ela é bem tecnológica, então, como ela está dentro de um centro urbano, ela tem isolamento acústico para minimizar o ruído, tem controle de odor, tem o tratamento do chorume e também tem o tratamento do ar por causa do odor. Aqui, ó, uma imagem esquemática de como que funciona, né? Então, ela isso que seria as paredes e teto, só que o teto tem exaustores que conseguem, né, succionar aqui os gases, principalmente o gás metano, os gases da degradação, gases fétidos, e aí eles passam por filtros antes de ser lançados na atmosfera, tá? Então, tem exaustores aqui trabalhando com sucção do ar gerado dentro da estação. O fosso aqui tem uma tubulação que gera o chorume, né? Tudo aqui é impermeabilizado, então você tem uma outra parte armazenando chorume para depois ele ser tratado. Então não está infiltrando no solo, não está contaminando o solo, você tem que tratar esse chorume. E ela ainda tem aqui as telhas acústicas, as paredes acústicas, né? E as carretas estão sempre elevadas porque você tem aqui, né, um piso abaixo da cota, né, do nível do caminhão. Alguma dúvida, gente? Eu estou falando, ninguém está interagindo comigo e também não estou deixando ninguém interagir. Tá tudo tranquilo? Tá alguém ouvindo? Minha voz está Assim, de sono. Eu tudo dormi ok. meio mal, acho que tá parecendo a morte. Enfim, vamos continuar. Aqui outra imagem, né? Um outro exemplo de Aracaju, Sergipe. Essa estação consegue armazenar 700 toneladas por dia. Com a implantação dessa estação, a cidade observou uma redução de 75% no custo com o transporte, né? Então, você teve uma otimização muito grande de caminhões que levam para aterro e que também fazem coleta porta a porta. As vantagens é que
tem menos impacto no trânsito, porque o resíduo da estação para o aterro, ele não precisa ser levado em horário comercial, pode ser levado na madrugada, pode ser outros horários que o trânsito está tranquilo. Você tem economia com recursos, né? Tipo assim, postes, gasolina e também financeiros, porque você vai porque como você vai reduzir a idas e voltas dos caminhões que estão na coleta, você vai ter mais número de viagens para eles dentro da cidade. Então isso acaba desafogando e às vezes você pode até economizar número de veículos. Você economiza tempo, mão de obra, quanto menos trabalho, menos mão de obra, e maior flexibilidade para programar a sua coleta. Além de existir a possibilidade da sua estação de transbordo ser também uma estação de triagem, né, visando aqui a reciclagem, como a gente vê aqui nessa imagem, em que os catadores, né, ficam aqui na própria estação, onde você tem uma estação aqui onde faz a triagem dos resíduos. Então você tira da coleta e já envia aqui para triagem, né, pensando aqui numa reciclagem posterior.